muito bom termos vários convidados para essa nossa sessão. Então, é um prazer recepcionar o professor Alexandre Zavascki, que é professor de infecto da URGS, trabalha no Hospital de Clínicas e também no Hospital Moinhos de Ventos. A Verônica Colpani, que também trabalha no Hospital Moinhos de Ventos. O Maicon Palavigna, que trabalha no Moinhos de Ventos, é professor colaborador da McMaster no IATS, e a Raquel Rieira, que é da Unifesp, que junto com a UFSPA tem desenvolvido esse curso, e também trabalha no Hospital Sírio-Libanês, no NATS do Sírio-Libanês. E vamos iniciar. Hoje a sessão é para como foi elaborado do ponto de vista metodológico e como implementar a diretriz dos medicamentos para o Covid-19. Um assunto muito relevante, certamente não apenas os que estão assistindo ao vivo, mas também como vai ficar gravado, vai ser de muito interesse. Então, gostaria de convidar a Raquel para iniciar a sua apresentação. Bom, obrigada, Ayrton e Daniela, mais uma vez por estar aqui com vocês. Eu acho que eu gostaria de começar falando um pouquinho dos primeiros passos na elaboração desse guideline. E um desses primeiros passos é a revisão da literatura, né? E a gente faz isso através de um método sistematizado. Então, tudo começou com um trabalho colaborativo do Hospital Alemão Oswaldo Cruz, do Hospital Sírio-Libanês e do Hospital Moinhos de Vento. Então, as unidades ou núcleos de avaliação tecnológica desses hospitais produziram de forma colaborativa e vem atualizando revisões sistemáticas sobre diversas intervenções farmacológicas para o tratamento e para a prevenção da Covid-19. Então, isso começou já faz no início da pandemia, eu acho que já estamos aí com quase 3 meses, né, de início de isolamento, pelo menos. E ao todo nós temos produzidas em torno de 16 revisões sistemáticas, algumas ainda, talvez 3 ou 4 ainda em andamento, então nós teremos aí um total de 20, próximo de 20 revisões sistemáticas. Essas revisões sistemáticas, elas são atualizadas periodicamente, ou por determinado período de tempo, a cada 15 dias, ou assim que surgem novas evidências, novos estudos primários que podem mudar ou impactar no resultado daquela revisão sistemática. E de forma geral, as revisões sistemáticas, elas são revisões sistemáticas rápidas, né? Então, o que seria uma revisão sistemática rápida? Existem hoje na literatura 2 definições de revisões sistemáticas rápidas. Uma definição da TRICO, que é uma revisão sistemática convencional, mas que é feita utilizando algumas subterfúgios para reduzir o tempo de produção dessa revisão sistemática. Entre eles, por exemplo, a seleção dos estudos não é feita em duplas, de modo independente, ela pode ser feita por uma pessoa e checada por uma segunda. Então, algumas bases de dados não são buscadas. Então, essa é uma definição de revisão sistemática rápida existente. E uma outra versão de revisão sistemática existente é aquela que prega que uma revisão sistemática rápida é exatamente igual a uma revisão sistemática convencional. A única diferença seria exatamente o tempo de produção. Então, o mesmo rigor metodológico é mantido durante a elaboração e a execução dessa revisão sistemática. As revisões sistemáticas do nosso projeto, elas têm seguido as 2 vertentes, então, dependendo do volume de produção, a gente acaba seguindo a versão da TRICO, e dependendo do volume de produção, a gente acaba seguindo a versão que, geralmente, quem fala é o Schünemann. Então, mas são as 2 revisões sistemáticas que têm um rigor metodológico próprio e são feitas por uma equipe que tem bastante experiência em revisão sistemática. Então, acho que isso é importante a gente saber, que a base do guideline que vai ser apresentado aqui é o processo de produção, a base é feita com revisão sistemática. E aqui eu quero, de público, também agradecer a Oxford Brasil, IBM Alliance, da qual eu faço parte também, mas a gente teve uma aprovação da diretoria para que todas essas revisões sistemáticas ficassem hospedadas no site da Oxford Brasil. Isso foi importante para a gente, porque a gente teve um local para direcionar
as revisões, então quem quiser encontrar as revisões, elas estão todas lá, de acesso gratuito, todas em português, e todas as atualizações também estão disponíveis. Tá? Então, acho que isso também é importante a gente divulgar aqui. E eu acho que é isso, Ayrton, e a gente acho que pode continuar aqui com o processo de elaboração. Talvez o Maicon, nesse momento, possa explicar para a gente quais são os próximos passos, a partir do momento que a gente tem já a revisão sistemática pronta. Até chamar a atenção de quem entrou depois, a Verônica disponibilizou o link para esse documento que a gente está discutindo, então está no chat. Então, quem entra depois não vê, mas por isso eu copio e colo várias vezes, então fiquem tranquilos. Olá, tudo bem? Muito obrigado, Daniela. Muito obrigado, Ayrton, pelo convite. Bem, meu nome é Maicon, sou médico epidemiologista, tenho trabalhado com diretrizes já há alguns 8 ou 9 anos. Eu acho que a primeira questão que a gente tem que pontuar é qual que é o princípio de uma diretriz. E acho que a gente tem que ter em mente que dúvidas na prática clínica ocorrem em diversos momentos. Em um momento onde há algo novo, uma doença nova, algo que nós precisamos construir um conhecimento conjunto, algo que as pessoas não estão acostumadas, surgem aí sim muito mais dúvida na prática clínica, muito mais variabilidade na prática clínica e as chances de erro são muito maiores. Então, esse é um momento onde uma diretriz clínica que serve como uma orientação, não são normas, são orientações feitas por um grupo que talvez teve um pouco mais de conhecimento coletivo, seja gerado a partir de evidências científicas da literatura, seja pela contextualização de especialistas em diversas áreas, para proporcionar recomendações que as pessoas, na prática clínica, podem estar utilizando para assistência ao seu paciente, a população ali colocada. Importante, dentro disso, uma outra questão. O que a gente está falando são normas, são recomendações gerais. Essas recomendações, elas precisam ser contextualizadas com o paciente, sua apresentação clínica, são com os recursos que tu tem disponível, com valores preferentes dos pacientes. Então, existem vários outros fatores que não permitem que uma recomendação numa diretriz seja uma regra, mas sim, repito de novo, direcionamento sobre essa prática. Mas então, a gente tem que entender uma diretriz como sendo um orientador, um instrutor um pouco mais experiente ou mais velho, ou seja por essa questão do conhecimento coletivo agregado, orientando pessoas mais jovens ou novas no assunto sobre esse manejo. A questão do nosso documento que a gente propôs foi orientar a sociedade médica em geral sobre qual é que seria o manejo farmacológico da Covid-19. E a gente tem aí a questão, é uma doença nova, uma doença que está suscitando muitas dúvidas, existe pouca coisa estabelecida, existe um ciclo muito rápido de novas informações surgindo, existe uma variabilidade absurda, seja por convicções pessoais, ideológicas, políticas, de saúde pública, de necessidade de estar vendo a crise acontecer ou precisar fazer algo, e nesses momentos acontecem muitos atropelos. Então, esse aqui seria o princípio de por que a gente precisaria de uma diretriz. Dentro disso, a gente precisa de uma diretriz que seja feita rapidamente. A maioria das diretrizes, quem conhece o processo, acaba levando pelo menos 12 meses, 18 meses, mesmo em lugares como o NICE, o MS e outras instituições. A gente não tem esse tempo suficiente. Então, a gente tinha que, frente a isso, fazer um processo que conseguisse dar mais celeridade nessa parte de recomendações. Então, a gente acabou utilizando algumas metodologias de revisão rápida e conseguiu aumentar muitos nossos recursos através de cooperação com diversos parceiros, seja NATs de 3 hospitais diferentes, sejam 3 sociedades diferentes. A gente tem cerca de 30 pessoas trabalhando nesse processo.
E, além disso, uma questão minha como clínico, como médico, que sempre me deixava desconfortável em relação a diretrizes, é tu ter diversos documentos legítimos e, por vezes, com recomendações discordantes. Então, o que é que a gente fez, e foi algo muito importante nesse documento, foi conseguir juntar os principais stakeholders do ponto de vista de sociedades médicas. A infectologia, a terapia intensiva e a pneumologia. E isso conseguiu ser um documento que não é do Moinhos, do Círio, do Hospital Alemão Oswaldo Cruz, que não é de uma sociedade específica, mas que a gente conseguiu que fosse um documento harmonizado com a visão dessas diversas especialidades para uso no Brasil, seja SUS, seja saúde suplementar, com recomendações gerais do tratamento. Então, isso te permite que atinja um número maior de pessoas, um número maior de membros e diminua essa dúvida na prática ao momento de estar buscando documentos diferentes. Ayrton, não sei, acho que talvez agora seria interessante a Verônica falar um pouquinho mais sobre o processo e como é que a gente... Isso, sem dúvida, como a gente combinou no início, então a Verônica vai descrever mais a metodologia da revisão rápida e como foi feita com um grupo grande de 30 pessoas, né? Isso. Bom, obrigada pelo convite. Então, acho que já foi muito bem abordado pela Raquel e pelo Maicon, um pouco mais das questões metodológicas do que é a diretriz, uma diretriz rápida, de como foram feitas as revisões. Então, vou falar um pouquinho de como foi feita essa em específico, né? Iniciou-se, então, com a proposta de fazer, como a Raquel já colocou, nós já tínhamos essas revisões, então nós pensamos em utilizá-las de alguma forma para se fazer uma diretriz. Nós resolvemos, então, focar mais no tratamento medicamentoso e tentar escolher as questões que fossem de maior dúvida clínica para os profissionais que utilizam essa diretriz. A partir daí, então, nós formamos um escopo, então, temos um número de questões que seria viável responder numa primeira versão dessa diretriz. Foi rodado com um grupo de especialistas dessas sociedades que representam essas sociedades da diretriz, com especialistas dos hospitais também, do Círio, do Hospital Alemão Oswaldo Cruz, do Moinhos de Vento, e foi então decidido que seriam essas questões que seriam avaliadas. Essa parceria com esses hospitais possibilitou que a gente fizesse isso de maneira muito rápida, e então foi compilada essas revisões sistemáticas, foi aplicado o que a gente fala da metodologia GRADE, então a gente avaliou as evidências disponíveis sobre essas questões que estavam sendo abordadas e também outros critérios como viabilidade de implementação, disponibilidade desses tratamentos medicamentosos. Isso tudo então foi apresentado para esse grupo de especialistas. Foi um grupo de especialistas entre especialistas do tópico e metodologistas, foram 27 pessoas, onde nós compartilhamos alguns dias antes dessa reunião de recomendação o volume de evidências que nós tínhamos para eles poderem avaliar e se atualizar e estar mais a par para a discussão, que ia ser por momentos de Covid via tudo online. Então foi uma primeira experiência de fazer um painel de recomendações, juntar esses especialistas para avaliarem essas recomendações de forma online. Então foi definida uma data onde nós apresentamos, nós como metodologistas, essas evidências baseadas nessas revisões para esses especialistas de cada uma dessas questões que entraram nessa diretriz. E a partir daí, então, foi discutido qual seria a recomendação dada para cada um deles. Como nós temos um volume importante de informações e elas estão sendo disponibilizadas cada vez mais todos os dias, a gente precisava publicar essas recomendações de uma maneira rápida. Então, essa diretriz foi feita num espaço de tempo muito curto entre decidir fazer ela, elaborar o escopo, fazer essa reunião de recomendações e a redação. E depois, então, de alguns dias após essa reunião de recomendação, essa diretriz já foi publicada, que é essa que a gente compartilhou o material e depois vai estar disponibilizada, então, em forma de artigo. Acho que esse foi um desafio muito grande fazer isso tudo de forma online. Nós tínhamos experiência em fazer essas recomendações com as pessoas numa sala, discutindo, então foi uma experiência, mas acho que funcionou muito bem. As pessoas
se inteiraram muito e estavam bastante engajadas. Acho que todos têm o objetivo de dar a melhor recomendação possível nesse momento que a gente está passando. Então, acho que resumidamente, foi assim que nós tentamos construir essa diretriz. Um primeiro aspecto que tu podia comentar é sobre houve a assinatura de um termo de conflito de interesse de cada um dos participantes? Sim, nós tivemos o cuidado de todos declararem seus conflitos de interesse previamente a essa reunião de recomendações, onde então possíveis participantes que tivessem algum conflito, então daqui a pouco não votariam em uma determinada questão que eles tivessem um conflito de interesse direto, né? E também a gente teve o cuidado de fazer... a gente vai ter o cuidado de, em cada nova versão de uma diretriz, por ela ser uma diretriz rápida e uma diretriz que a gente chama viva, onde novas versões podem vir baseado nas novas evidências que estão surgindo do tema, a gente tem esse cuidado de atualizar esses conflitos de interesse a cada nova versão, a cada rodada nova dessa diretriz. Aproveitando que o Ayrton já fez pergunta, eu vou fazer duas, então. Você falou do tempo, né, que foi curto, você pode dizer mais ou menos quanto tempo levou? E a outra coisa que eu ia te perguntar em relação à atualização, a gente sabe que não tem consenso e que em uma situação assim, a atualização é óbvio que vai ser mais rápida do que para a maior parte das diretrizes que a gente tem, né? Vocês estabeleceram algum critério de quando vocês vão fazer essa atualização ou algum método para determinar quando vocês vão fazer a atualização? Tá. Bom, respondendo então a primeira em relação a tempo, a gente teve... o primeiro painel foi dia 5 de maio, então a gente as revisões já vinham sendo feitas, né? Como a Raquel já tinha falado. Então, isso facilitou muito isso, como eu falei, ser rápido. A gente já tinha essas revisões e os grupos atualizando elas a cada 15 dias, aproximadamente. Então, isso facilitou muito o processo, por nós já termos elas disponíveis. O primeiro painel foi dia 5, nós tivemos um painel dia 5 de maio, um painel dia 8 de maio, um outro para finalização de redação e fechamento do texto, dia 13. Então, em 2 semanas, nós fizemos apresentamos as evidências e demos essas recomendações e fechamos o texto. E a diretriz foi publicada, então, em torno de 5 dias depois. Então, realmente, a gente fez, acho que em 1 mês, essa diretriz, a gente vai poder falar assim. E em relação a próximas etapas e atualizações, tem alguns timings que a gente tenta respeitar, então, em relação aos trabalhos internos das equipes e tentar dar um tempo para novas evidências surgirem, então fazer uma diretriz a partir do momento que alguma dessas recomendações que estão surgindo possam vir a ser alteradas ou que a gente tenha uma evidência melhor para confirmá-las ou não. Então a gente não estabeleceu exatamente um ponto, mas a gente já está planejando a próxima atualização para começar nessa semana, então a gente acredita que nos próximos 15, 20 dias a gente tenha uma nova versão. Bom, a gente poderia ouvir o Alexandre, né, para ver a parte de implementação, a parte de aplicação clínica, antes de partir para as perguntas, que algumas já estão aparecendo aí no chat, né? Alexandre, se tu puderes colocar o teu vídeo aí, é ótimo. Bom, bom dia a todos, ou boa tarde, né? Ayrton, Verônica, Raquel, Maicon. Acho que já foi bem introduzido, né? A questão do trabalho dos metodologistas assim, foi fundamental, né? Para a gente conseguir ter já os artigos previamente apresentados, já com uma avaliação crítica sobre eles, e, num segundo momento, entrar justamente esse input dos especialistas, né? Que foi comentado, tinha infectologistas, pneumologistas, intensivistas, emergencistas também, e se considerou, né, não só a questão, claro, acho que vamos falar mais adiante, não foram contempladas todas as medicações,
né, já que haviam até naquele momento disponíveis, seja para tratamento específico ou para tratamento adjuvante, mas foi o que estava mais premente naquele momento inicial. E se considerou muito, aí justamente no input clínico, né, na avaliação dos clínicos e dos especialistas aí da pneumoinfecto, foi a questão do benefício clínico, né, do ganho clínico com aquela estratégia, e justamente o emprego daquela estratégia como política, né, de saúde pública e viabilidade para o sistema de saúde, SUS e sistema de saúde suplementar, implementar aquelas condutas baseado naquilo que se tinha. Isso foi realmente um desafio bem interessante. E naquele primeiro momento, pelo menos, né, fazendo uma síntese assim, especificamente para a COVID, não houve nenhuma recomendação de que a gente pudesse, olha, este tratamento A, tratamento B, tratamento C, já pode ser utilizado, né, nós já temos alguma evidência que ele realmente vai trazer benefícios, e isso não foi possível, porque realmente nós não tínhamos, né, as evidências naquele momento, mas se considerou, né, se deixa num segundo ponto, justamente eu acho que foi o Michael comentou, aonde há o espaço para aquelas medicações, seja para pesquisa ou seja para mesmo na individualização do uso clínico. Tá? E aí acho que entrou muito essa parte realmente dos colegas aí que estão trabalhando diretamente no atendimento ou na pesquisa com pacientes com COVID. Ótimo, muito obrigado. Quem sabe a gente abre para algumas perguntas que já estão no chat, né? A gente já tem a pergunta do Rafael. Eu só queria pegar o gancho de uma coisa que o doutor Alexandre falou, e eu estava anotando aqui para perguntar depois. Acho que ele e o Michael podiam responder um pouquinho. Para formular as recomendações, a gente não parte só das evidências, né? Que nesse caso, inclusive, são muito frágeis ainda por cima, né? O Michael enumerou uma série de outros fatores que são envolvidos na formulação das recomendações. O que chama atenção nessa diretriz, eu acho que é uma das poucas, é que ela não estabelece, né, que seja específica para o SUS ou para o sistema privado, até pelo fato de não ter nenhuma tecnologia que efetivamente fosse recomendada, né, e assim, bem recomendada, né, uma recomendação forte para uso, que levaria a essa deliberação sobre custo e viabilidade que o doutor Alexandre falou agora. Talvez isso tenha facilitado um pouco esse escopo amplo da diretriz, vocês enxergam isso? Ou até mesmo o processo de elaboração da diretriz, talvez se tivesse alguma tecnologia com recomendação forte para uso, pensando só em evidência, esses outros fatores seriam mais difíceis de serem contemplados? Eu sei que eu fiz uma pergunta complexa. Uhum. Eu posso começar respondendo essa questão. Acho que o primeiro ponto, a gente não pode estar olhando o SUS e a saúde suplementar como entes totalmente diferentes. Acho que ambos têm que, de alguma forma, principalmente o SUS em sua finalidade, ser integral, e a saúde suplementar vem a auxiliar papel do próprio SUS para uma parcela da população, favorecendo questões em relação a acesso, a comodidade, a facilidade de uma forma mais estendida. Mas, primeiro ponto, a gente não acredita que exista dois tipos de medicina diferente e que criaram uma medicina de segunda linha para o SUS porque tem menos recurso, algo desse ponto. Então, acho que é importante a gente estar contextualizando isso e fazendo recomendações para a sociedade como um geral
os médicos, tanto que trabalham na assistência suplementar, quanto na saúde suplementar, quanto no SUS. E o segundo ponto é que a questão econômica, ele não é um problema só do SUS. Ele é um problema grande também para a saúde suplementar e precisa ser visto em princípios de custo-efetividade, impacto orçamentário, seja o que for, também com um olhar semelhante na saúde suplementar. O que é que geralmente a gente entende nessas questões? Havendo indicação, havendo benefícios, pode ser realizado recomendações que em direção devem ser a mesma, tanto para SUS quanto suplementar. Só que se houver um custo impeditivo, isso pode ser uma recomendação com uma ênfase menor para ambas, onde o gestor, seja de saúde suplementar, na saúde pública, vai ver a viabilidade de estar implementando essa questão. O que geralmente a gente nota é que a atenção geral, necessidades do indivíduo tem que ser suprida de alguma forma, tanto pelo SUS quanto pela suplementar, e às vezes a suplementar ela te fornece mais comodidade. Às vezes uma terapia que tu pode ser por vezes menos invasiva ou mais facilidade, por exemplo, em questão de velocidade em processo, atenção, mas e acho que esse é um ponto importante de estar colocando, que em nossa diretriz a gente não está fazendo nenhuma distinção entre SUS e suplementar, mas em nossa diretriz a gente também está considerando custos. E no momento de entrar medicamentos com custos impeditivos, quem sabe um Remdesivir ou algo assim que a gente não tem ideia se vai ser aprovado ou não, se vai ser efetivo ou não e a que custo virá, a recomendação levará em conta o custo sim, como um todo na perspectiva da sociedade, mas tenderá a ser a mesma, tanto para suplementar quanto para o SUS. Só vou complementar, que era, até o doutor Alexandre pode entrar nesse assunto, que era uma provocação mesmo, porque a gente sabe que tem uma certa confusão, né, nos termos entre protocolo, orientação, agora surgiu orientação também, diretriz, e quando a gente fala de diretriz, a gente não está falando de imposição de nada, né, mas de recomendações, e que as recomendações vão ser feitas independente né, da aplicação, da viabilidade, vai ser avaliada, mas só o gestor, né, o serviço local que vai conseguir determinar se consegue de fato implementar, né, então essas coisas estão totalmente separadas. Me permite um pequeno parênteses, me permite um pequeno parênteses antes de passar para o Alexandre, e realmente uma diretriz tem que ser enxergado como um conselho, como se fosse de um mentor, de um preceptor para um médico que tem toda a sua autonomia para decidir, junto com o paciente, o que é melhor ou não para o seu paciente, tendo em vista o que é disponibilizado pelo sistema. Então, não tem um poder de ordem, não tem uma legitimidade, não tem um poder de imposição, mas a gente vê isso como um conselho legítimo de sociedades que salvaguardam a prática de seus associados, de seus especialistas, que é uma parcela importante, e que esses também têm dúvidas em si e que vão estar buscando esses conselhos através de uma diretriz. Então, essa que é a visão que a gente tem da diretriz e para isso que se serve. Não é um documento para judicializar, para impor, para protocolar como tem que ser o sistema, mas ele é a avaliação técnica baseada em expertise clínico, mais evidências científicas, mais o contexto brasileiro, à luz do que se tem até o momento, ou nesse caso até o momento da publicação do documento, para ser considerado pelo indivíduo que está consumindo. Então, isso que é importante a gente ter em mente. Eu só acrescentaria, Maicon, que é o aspecto importante da sustentabilidade. Até eu fico imaginando que com uma boa diretriz clínica diminui a possibilidade de judicialização, né? Isso até eu acho que talvez fosse interessante investigar mais para o contexto brasileiro, se uma diretriz como aqui, uma revisão sistemática rápida como vocês fizeram, se isso diminuiria a judicialização num país como o nosso, que é uma cultura muito presente, né?
Esse ponto até, Ayrton, e acho que é importante, e a gente tenta desestimular de qualquer forma o uso de diretrizes como para judicializar, seja a favor, seja contra, acaba sendo mais um embasamento para contextualizar as questões, porque as judicializações elas são de ponto de vista individual e não coletivos. E uma diretriz ela é feita olhando um ponto de vista coletivo. Ela pode ser mais aplicável para a maioria dos pacientes, mas não necessariamente para todo indivíduo. Então, se for pensar em questões gerais, ações coletivas ou judicialização buscando a questão de acesso em si, poderia servir, mas não é a grande volume de judicialização. A judicialização a nível individual, aquela pessoa deveria ter recebido tal medicamento, mas não recebeu, ou algo nesse ponto, isso acaba sendo muito mais a questão individual, e nisso eu teria muito cuidado com o uso de documentos, e de novo, apesar de, poder ser utilizado em questão de utilização, e a gente sabe que o documento está ali, tem uma boa qualidade, pode ser visto nisso, o nosso princípio com ele é orientar profissionais de saúde, principalmente médicos prescritores, quanto a melhores práticas no tratamento farmacológico. A Raquel tem experiência nessa questão, né? Até a gente entrevistou um juiz sobre esse tema, né, Raquel? É verdade. Mas o Michael está correto, eu acho que o papel da diretriz aí é para o conjunto, é para o universo de pessoas, né? E talvez a judicialização que a gente está acostumado no Brasil, ela é para o indivíduo. Então, aí realmente fica difícil até você se encaixar nisso, né? Porque hoje em dia o juiz não pode, quer dizer, não deveria, né? Tomar a decisão pensando que só existe aquele paciente no mundo com aquela doença. Existem outras doenças que o dinheiro vem do mesmo lugar. Então, acho que isso é o mais importante, né? Eu queria aproveitar aqui, o Michael falou uma coisa muito interessante, que é em relação à tomada de decisão, e o Alexandre também, a partir da diretriz. E a gente, tem muita gente assistindo aqui que às vezes já está habituado com a ferramenta GRADE para avaliar a certeza final no corpo da evidência. Mas talvez as pessoas não estejam tão habituadas com o GRADE que a gente usa nas diretrizes. Então eu queria que ou o Michael ou a Verônica se pudessem explicar um pouquinho a diferença do GRADE que a gente conhece para fazer uma revisão sistemática e do GRADE que a gente faz ao final para tomar uma decisão, o GRADE que a gente chama de ETD, Evidence to Decision. Vocês poderiam abordar esse assunto? Eu só vou sugerir que antes deles entrarem nesse assunto, porque daí a gente muda a página, o doutor Alexandre podia falar um pouquinho de como foi o processo do ponto de vista de um clínico, né, de alguém que não é da metodologia, esse processo de formulação de recomendações, né, se foi um processo tranquilo, se você acha que o próprio tema da diretriz facilitou um pouco, né, esse processo ser mais tranquilo e até viável online, né, ou se você sentiu alguma dificuldade, ou sentiu que outros colegas tiveram alguma dificuldade. Daniela, na verdade, eu acho que essa primeira parte não houve muita dificuldade, até porque aqueles estudos que chegaram para a gente, de certa forma, eles já eram conhecidos. Então, nós já tínhamos até com exceções de um ou outro, né? Nós já tínhamos já um detalhamento dos estudos. Era uma primeira onda, né, de estudos que vinham e todos estavam lendo. Agora, não sei se a Verônica chegou a comentar sobre, na pergunta anterior, né, da revisão. Acho que começamos a revisão hoje, né, hoje à noite, já a segunda rodada do painel. A quantidade de estudos que vão vir agora vão ser muito, muito maiores. Então, provavelmente a gente não vai estar a par de todos os estudos, e aí vai surgir certamente na apresentação dos metodologistas alguma dúvida para o clínico. Não, mas esse estudo aqui, olha, está me dizendo isso e talvez a gente vai ter que retomar. Eu acredito que nós vamos ter, embora já habituados, e o trabalho do grupo funcionou muito bem, assim, nós vamos ter, talvez, antecipo aqui, um pouco mais de dificuldade agora nessa segunda parte.
além de nós revisarmos as intervenções farmacológicas que foram incluídas na primeira, então vai ter uma atualização, né? Por exemplo, né, a hidroxicloroquina, naquele momento nós tínhamos alguns estudos, hoje já tem mais estudos e estudos mais robustos. E nós vamos incluir outras intervenções, né, que não foram contempladas naquele momento. Então, acho que o grande desafio vai ser nessa segunda rodada agora. Tá? Mas foi relativamente tranquilo para o clínico receber essas informações ali dos metodologistas. Bom, então a gente sabendo disso, logo, logo a gente chama vocês de novo para vocês contarem a segunda parte, né, Ayrton? Eu vou, então, passar para vocês falarem dessa diferença, né, que a Raquel pediu do GRADE e do GRADE ETD, e depois incluo a pergunta do Rafael, que veio pelo chat, não esqueci não, Rafael. Eu acho que eu posso falar um pouquinho de GRADE, depois, quem sabe, o Michael responde a questão ali. Bom, a diferença, assim, quando a gente faz uma revisão sistemática e a gente utiliza o GRADE, a gente acaba utilizando ele muito para avaliar aquela evidência que está naquela revisão sistemática para a nossa questão, utilizando aquela tabela e aqueles domínios para quem tem um pouco mais de conhecimento dos métodos, a gente avalia o risco de viés daquele estudo, se ele é um estudo preciso, se ele responde realmente à minha questão clínica, se ele é um estudo que tem alguma heterogeneidade, alguma diferença entre aqueles estudos ou não, e para isso a gente dá aquele nosso, aquela certeza da evidência que a gente tem em alta, moderada, baixa ou muito baixa. Quando a gente vai utilizar o GRADE para uma diretriz, além dessa questão de apresentar a evidência, a gente, acho que já foi até falado pelo Michael, a gente leva em consideração outros pontos, como a gente falou ali de custos. Então, tem vários outros que a gente chama de domínios que são apresentados em uma tabela, que o GRADE tem essa tabela em termos, se preocupando muito em ter a transparência dos dados, então, muitas vezes elas são apresentadas juntos com as diretrizes, então, quem está lendo a diretriz tem conhecimento do que foi considerado em relação a riscos e benefícios, o que foi considerado em outros domínios, como se é viável de implementar, qual é o custo, é custo efetivo, questões de equidade, de preferências dos pacientes, tudo isso é levado em conta. Então, a gente apresenta para um grupo as evidências, mas também questões sobre esses outros pontos que vão levar o painel a tomar uma recomendação. Então, essa ETD, que é a Evidence to Decision, ela mostra para o grupo que vai tomar a decisão os resultados das evidências, os resultados das meta-análises, qual foi a minha certeza da evidência naqueles dados, e também depois a gente vai discutindo ponto a ponto. Essa intervenção, ela é custo-efetiva, ela aumenta, né, gera uma equidade entre a população que vai receber ela, os pacientes têm um bom recebimento, têm uma preferência por determinado tratamento ou não, é viável implementar, esse medicamento, por exemplo, está disponível no Brasil, ele tem um registro no Brasil, ele é disponível no SUS, se ela está sendo feita num contexto mais de SUS, então tudo isso é levado em consideração para se dar uma evidência. Então o GRADE, para as diretrizes, eles têm uma etapa a mais que a gente discute e pensa nesses pontos também, quando a gente vai dar uma recomendação. Muito bom, Verônica, obrigada. Eu só acrescentaria, até eu queria ouvir a opinião de vocês, que muitas vezes as pessoas acham que a evidência é igual à conclusão. E com evidence to decision, há uma necessidade de levar em conta todos esses aspectos complexos na tomada de decisão que a Verônica comentou. E eles são tão complexos que no encontro que teve em Hamilton, eu me lembro que o Maicon estava junto, houve um posicionamento da OMS referindo que esse framework do GRADE não contemplava aspectos que a OMS define como relevantes, como, por exemplo, direitos humanos e a própria questão de equidade num sentido mais amplo do que foi visto pelo grupo do GRADE. Então, isso ainda é um conceito que está em evolução, né? Não sei se tu chegou a acompanhar, Maicon, essa discussão. Não, sim, na verdade há alguns pontos ainda
como é que vou dizer, com intersecção, pontos como, primeiro, a forma de evidência para decisão, ITD, ela é bastante customizável. Depende qual é que é o meu enfoque que eu posso estar dando, eu posso estar considerando ou não um determinado domínio. Se eu estou vendo alguma coisa a ponto de vista individual, eu não vou me preocupar tanto com questão de impacto orçamentário para o sistema. Dependendo se eu quero ver, por exemplo, algo sobre tratamentos experimentais, eu posso estar adicionando outros domínios como questões éticas. Então, há uma certa sobreposição e o RAID ele permite essas suas adaptações dentro do que é importante ou não para a sua tomada de decisão. E aí vai no ponto de vista de quem está construindo o documento, de quem está coordenando o processo, escolher metodologia, por exemplo, o GRADE é uma delas, e dentro disso dizer, olha, dentro desse ponto a gente precisa considerar melhor a parte de Human Affairs ou algo assim, e isso estruturadamente ser parte da discussão. Então, acho que é importante ter um pouco dessa questão de que o GRADE ela é uma metodologia robusta, ela pode ser, acho que o meu vídeo está desligado, ela pode ser utilizada em vários contextos, mas há algumas especificidades que em alguns documentos vão precisar ou não, e que os fatores para a tomada de decisão podem ser diferentes em um cenário ou outro. O que é que a OMS disse? Olha, geralmente em nossas diretrizes a gente precisa avaliar questões como direitos humanos, outras questões que não estão envolvidas dentro do GRADE de uma forma mais tradicional. Mas isso, posso dizer que ele já vem sendo aplicado mesmo nas diretrizes utilizando o GRADE. Então, é a visão disso. Ótimo. Um aspecto assim que até estava revisando no documento, vocês não encaminharam para o Próspero, né, essa revisão por alguma razão, que geralmente uma revisão sistemática está na plataforma do Próspero, né? Quer que eu fale esse ou você fala, Michael? Tu pode falar, eu vou deixar aqui a tua. Até explicar um pouco para o pessoal que talvez não esteja tão familiarizado com o Próspero da Universidade Foi uma de York. ótima pergunta, Ayrton, uma ótima pergunta. Porque, é claro, a gente sabe que a recomendação é que as revisões realmente sejam registradas no Próspero. O que aconteceu foi o seguinte, quando a gente começou a fazer as revisões temáticas, a gente não tinha tempo hábil ainda para poder esperar o registro do Próspero, né? Apesar do Próspero não exigir que a revisão seja interrompida até que o registro saia, tá? Mas o que aconteceu? Durante esse processo, o Próspero mudou a sua conduta. Então, criou-se uma priorização para revisões sistemáticas em Covid. Mas a gente já estava com as nossas revisões em andamento, certo? E as revisões do Próspero só podem ser registradas de modo prospectivo. Então, de modo retrospectivo, não é possível fazer esse registro, ok? Então, as revisões já estavam em andamento, porque o Próspero tem demorado muito tempo. Para vocês terem uma ideia de tempo, eu mandei uma revisão de plasma rica em plaquetas em agosto de 2019. Até agora, não tive resposta do Próspero. Da heparina, que faz parte desse guideline, a gente teve em 2 dias o registro. Então, das nossas revisões, a única que a gente conseguiu registrar foi a heparina, porque a gente começou depois dessa nova conduta do Próspero de ter uma fast track para avaliação de solicitação de registro para Covid-19. Eu não sei se eu fui clara, mas o fato é que a Próspero demorou um pouquinho para fazer fast track, e quando ela fez o fast track, a gente já estava com as revisões praticamente já na 3ª versão, a cloroquina já estava na 3ª versão. Então, a gente não conseguiu esperar isso, né? E não dá para registrar retrospectivamente. Mas a da heparina vai sair agora. Como a gente mudou os métodos, a gente vai comparar também diferentes doses de heparina. Ela foi registrada no Próspero não foi nem 2 dias. Em 24 horas, a gente estava com registro no e-mail. Nessa questão, assim, se vocês estão planejando traduzir para o inglês, para o espanhol, essa revisão sistemática.
E publicar em alguma revista, né? Claro. Eu vou falar da revisão, você fala do guideline? Sim, sim. Ó, a revisão, então a gente gostaria muito que isso virasse publicação. O grande problema é que elas são revisões temáticas vivas. Então, não são todas as revistas que estão preparadas para esse tipo de editoração, né? Porque exige da revista também um processo editorial contínuo, assim como exige dos autores um processo contínuo de execução. O que a gente fez da cloroquina especificamente, a gente conseguiu publicar, acho que foi a segunda ou terceira versão em inglês, no Journal of Evidence-Based Medicine, é um daqui da Baiana, aqui do Brasil mesmo, mas ele é internacional. E a gente está tentando fazer uma versão uma viva, para publicar no site mandar publicar em outras coisas, mas isso da cloroquina, porque eu acho que talvez valha a pena, porque aqui a gente tem mais evidências mais robustas nesse momento. As outras, a gente até gostaria, eu acho que o Maicon, a Verônica, que estão aqui como representantes dos métodos, a gente até gostaria de publicar sempre também em inglês, porque para a gente como pesquisador isso é importante, né? Além de contribuir para o guideline, o esforço também ser reconhecido de uma forma de uma publicação. Mas eu confesso para você que a gente não está dando, é falta de tempo. Da gente tentar traduzir aquilo para o inglês, pelo menos para mim tem sido falta de tempo, gostaria demais. E aí acho que o Maicon e a Verônica podem falar a visão deles, o que eles acham, por que não está saindo publicação, se eles acham que seria viável. Enquanto eles vão abrindo o microfone, só vou colocar que a gente deixou o link para essas revisões rápidas que vocês têm feito no chat agora, né? E colocou também o link da playlist do curso, porque vários conceitos que a gente está falando aqui, não só para quem está assistindo online agora, mas também para quem vai assistir depois, não são tão conhecidos, né? A gente falou do Próspero, alguns conhecem, outros não. Então, vários desses aspectos já foram abordados em outras aulas do curso. Então, na playlist do curso, vocês têm acesso a essas aulas. Fiquem à vontade. Acho que um ponto importante e que a gente tem que ver dentro desse processo, uma coisa que a gente não pode se dar ao luxo é perder tempo. Ou seja, a gente tem que otimizar o tempo para o que não é a nossa atividade fim. O que é a nossa atividade fim é fornecer recomendações para o Brasil, para as sociedades, disseminar dessa forma, e questões como, por exemplo, o Próspero, eu vejo como algo que pode ser de alguma forma prescindível. Em que sentido? A gente não está fazendo revisões temáticas para publicação direta, existe, de certa forma, três grupos experientes em revisões temáticas trabalhando juntos e fazendo, de uma certa forma, um peer review ou uma avaliação do processo dos demais e discutindo isso continuamente. No momento que isso vai para uso dentro da revisão sistemática, geralmente se faz vários checks, para a diretriz, faz vários checks, volta-se nessa informação de forma a utilizar ou não, e o nosso objetivo final é dar recomendações dentro do contexto brasileiro, ponto. E então acho que a gente não pode se dar ao luxo de desviar o nosso objetivo final para questões suplementares. Se possível, ótimo, mas a gente tem que ter algum foco nesse momento. Então, acho que esse é o principal ponto. Segundo ponto, a própria diretriz. Ela foi publicada da Head of Print na Revista Brasileira de Terapia Intensiva, ela é indexada a selo e PubMed, ela passou por o processo de peer review, a gente já estava com conversa com o editor-chefe já desde o início do desenvolvimento e teve um processo de fast track. Quando ele foi disponibilizado, já foi disponibilizado com peer review e correções da revista. Ela já está traduzida para o inglês, a diretriz, e vai ser publicado no Cielo, na revista da EBTI, está disponível no PubMed, provavelmente até o final da semana ou início da semana que vem. Só que, de novo, a gente não pode dar ao luxo de estar perdendo o tempo em todos esses processos, porque no momento que passa por uma tradução, por review, poxa, a evidência já se transformou em desatualizada. Então, a gente tem que selecionar muito bem o que é que vai estar
definindo por estar disseminando em outras formas, porque a gente sabe que essa diretriz que a gente fez, ela ia valer por um mês e meio, 2 meses no máximo, por isso a gente já está 1 mês depois de finalizada a primeira, já fazendo a segunda, então a gente publicou isso dia 21, hoje é dia 10, a gente já vai estar rediscutindo algumas questões. A próxima versão provavelmente vai estar disponível até o final do mês, e depois provavelmente vai ter uma terceira versão, talvez depois de mais uns 2 meses, assim, quando forem necessários ou novas questões irem surgindo. Então, acho que esse que é o importante. A gente não está em um meio, apesar de vir todos no meio acadêmico, a gente tem que se desvirtuar um pouquinho do nosso academicismo para fazer as coisas de forma timing, o mais correto possível. Lógico, a gente está tomando atalhos, isso implica em viés, mas a gente não pode se dar o luxo de ter essa informação não em um momento correto. Então, acho que esse é o mote que a gente tem. O Rafael, inclusive, fala aqui, né, que é quase impossível manter a revisão atualizada em um periódico, né, em uma semana saem os novos estudos e a revisão já está desatualizada, que o processo editorial mesmo em Fast Track demora mais que isso. E eu coloquei aqui também um link de uma outra iniciativa que é a tradução de revisões que estão sendo feitas pelo Centro de Medicina baseado em evidências da Oxford, né, para o português, que é o processo contrário, né, as revisões que estavam em inglês sendo traduzidas para o português, que é justamente o que a gente estava propondo, né, ou discutindo se não seria interessante fazer para essas revisões rápidas que a Oxford está, EBM está disponibilizando. Tá. O Dani, só uma coisa que eu gostaria de registrar aqui, a primeira versão da cloroquina que a gente publicou no site, a gente conseguiu ver tradução do abstract para 10 idiomas. Tem até hindu. Isso foi uma força-tarefa, a gente colocou isso no Facebook, a gente recebeu várias pessoas querendo ajudar. Foi até super emocionante isso. Então, a gente tem pessoas que podem colaborar, mas como o Maicon falou, acho que o objetivo aqui talvez é o nosso contexto, né? No contexto da primeira versão da cloroquina, foi a primeira revisão que saiu. Então, teve interesse de outras pessoas, de outros países, de traduzir aquele conhecimento, né, Ayrton? Isso. De fazer a tradução do conhecimento. E isso foi muito legal, e são 10 idiomas diferentes. Então, quem quiser tá lá, a primeira versão tá lá. Nós tivemos... deixa eu só... eu acho que está bem dentro disso que a Raquel e o Maicon comentou, eu coloquei ali no chat o site do Covid End, que é uma iniciativa da McMaster, da Universidade de Ottawa, do Canadá, mas tem envolvimento de várias instituições, inclusive a Cochrane, com o intuito de fazer colaboração dos centros que fazem síntese de evidências. E uma das aulas que está disponível no site que a Daniela disponibilizou foi com o John Leavis e o Jeremy Greenshaw, que foram os líderes nessa iniciativa, está disponível no site como uma das aulas do curso, e essa é uma iniciativa que eu sugiro fortemente que essa revisão sistemática possa estar disponível. Claro que os documentos são em inglês, mas não sei, Maicon, tu que tem contato lá com o pessoal da McMaster, chegaste a pensar, porque esse talvez fosse uma maneira de colocar o Brasil nessa iniciativa que eu acho bastante robusta. Não sei se vocês já tinham pensado nisso. Desculpa, eu caí e voltei aqui, eu peguei só o final. Acho que tem algumas primeiro, acho que a gente tem a nossa pauta, os nossos interesses, e que são alinhados muito mais com os interesses das sociedades médicas, e a necessidade de estar fazendo algumas questões customizadas dentro do que a gente vê de variabilidade de prática clínica aqui. Um exemplo que tem, por exemplo, ivermectina está em voga aqui no Brasil, não está em voga fora do Brasil. Acho que tem várias questões nesse ponto que há uma certa variabilidade dentro dos interesses das próprias iniciativas. Segundo ponto, acho que algumas
colaborações pontuais estão sendo feitas. A gente dá um exemplo recente. Eu, junto com a Celina Borges, que trabalha comigo, traduzimos alguns abstracts de revisões sistemáticas, inclusive uma agora que saiu do Lancet de uso de proteção facial, máscaras, onde teve também várias traduções para diversos idiomas. Então, abstracts de implementação, a gente está fazendo parte de algumas dessas iniciativas, mas algo conjunto é um pouco mais difícil, porque de desenvolvimento, diretrizes, etc., porque tu precisa de um alinhamento muito grande sobre quais que são os objetivos comuns de cada uma das áreas. A gente conseguiu alinhar, e acho que foi muito importante, objetivos comuns de 3 sociedades importantes. A gente teve muita visibilidade nessa questão, bastante penetração desses documentos, seja na mídia, seja no público clínico, e acho que essa é a nossa batalha principal. Mas te respondendo, no momento que tiver pontos em comum de agenda, que a gente vê que o nosso tempo pode ser super bem inserido e aproveitado a partir dali, a gente vai tá se inserindo sim. Uhum. Só uma coisa também, Ayrton, falando de disseminação do conhecimento, essas 16 revisões sistemáticas feitas por esse grupo, por esses 3 hospitais, elas já estão na base BRISA, que é uma base de estudos em ATS da REDETSA, que é a Rede de ATS das Américas. Então, ontem eu tive a oportunidade de participar de uma reunião, o nosso NATS participou da reunião, e o Brasil está contribuindo enormemente com essa base de dados. E uma das contribuições maiores do Brasil vem justamente desse projeto, dessas 16 revisões temáticas que estão lá. Então, ela está sendo disseminada. O que a gente precisa agora, talvez, num segundo passo, fazer a tradução para o idioma e depois, talvez, a implementação, que são passos mais adiante. Mas a disseminação também já está acontecendo. E isso é bem interessante. Eu acho que eu não tive a oportunidade de falar isso com o Maicon, com a Verônica e com o Ayrton, que também não está aqui, mas ele é do Hospital Alemão, mas isso deixa a gente muito feliz, né? Ou seja, esses produtos estão sendo usados por outros países da América. Eu fico pensando assim, o Brasil, infelizmente, está num momento de imagem não muito boa, e esse tipo de trabalho, que é muito relevante da comunidade científica do Brasil, tem que ser disseminado não apenas para o Brasil, mas claro que eu entendo, o Maicon tem toda a razão, né? A customização são das 3 especialidades que já é difícil sentar junto, né, Alexandre? Tu que tem essa vivência numa sociedade de especialidade de clínicos, né? Até podia falar um pouco também como é que foi essa experiência de juntar 3 sociedades que, claro, tem um ponto em comum, mas não ocorre com tanta frequência isso, né? Eu acredito, inclusive, que não sei se é inédita a junção das sociedades, pelo menos 3 sociedades, né, para elaborar esse tipo de documento, mas ela certamente é uma das poucas vezes que isso aconteceu aqui no Brasil, né? Uhum. E 3 sociedades ao mesmo tempo, 3 sociedades importantes, e na verdade foi realmente a questão do ponto de intersecção, né, que nos uniu de uma forma que talvez para outro assunto isso não aconteceria, mas uma visão de um assunto tão importante, né, num momento tão delicado, e seguramente assim foi uma experiência também de troca. A gente ouviu o ponto de vista, né, do colega, do pneumologista, a visão dele daquela situação, do intensivista, e foi também um aprendizado. Mas eu acredito que talvez isso não fosse acontecer realmente se nós não tivéssemos nessa condição. Olha, vamos nos reunir para discutir tal terapia. Normalmente, as sociedades vão discutir internamente, né, e não reunir as suas expertises e elaborar um documento comum. E eu acho que isso reforça, né? A gente discutiu até isso em outro momento no grupo, vamos trazer mais gente e tentar agregar. A gente também não quer
não quer transformar isso num documento político, né? E justamente assim, vamos manter, se optou, pelo menos nesse primeiro momento, por manter essas sociedades que estão mais diretamente envolvidas no atendimento mesmo de pacientes com Covid. E talvez agregar, assim, eu não sei como ficou a situação, né, mas uma ou outra sociedade que também possa ter um contexto, em um dos momentos da evolução da doença, tem uma participação importante, né, alguma especialidade, que no caso seria a medicina de família, né, a atenção primária. Tá? Vou incluir uma pergunta que vocês cogitaram em algum momento de incluir também outras categorias profissionais, porque ainda que é lógico que a gente sabe que é uma questão do tempo, é uma questão da urgência, é uma questão, né, de que é difícil trabalhar também com grupos mais amplos, mas a gente está falando basicamente de sociedades médicas, né? Em algum momento vocês cogitaram, vocês discutiram isso? Posso responder essa? Acho que o primeiro ponto, como é uma diretriz de tratamento farmacológico exclusivo, a ação do ponto de vista de médico prescritor, seria uma prerrogativa do médico prescritor, então seria o nosso grupo-alvo primário. A gente tem no nossa composição, por exemplo, uma das representantes da AMIB, de terapia intensiva, nomeada pela presidência da AMIB, é uma farmacêutica que trabalha dentro do grupo de farmácia da AMIB e está colocando pontos de vista, muito do ponto de vista farmacológico, assim como a gente deve ter mais 2 farmacêuticos no nosso painel e um grupo com outros profissionais de saúde participando do painel. Temos fisioterapeutas, acho que a gente tem também fisioterapeutas, enfermeiros não tem, acho que tem nutricionistas e tem farmacêuticos. Do ponto de vista de outras sociedades, acho que fazendo um primeiro spoiler, a gente a segunda edição, essa atualização, ela vai estar também sendo assinada pela Sociedade Brasileira de Medicina de Família e Comunidade, já está alinhado junto com a presidência disso, eles vão nomear alguns participantes para estar participando desse painel, cada sociedade tem nomeado 3 participantes e depois passa por uma avaliação interna, ver se isso está representando a sociedade. Geralmente estão participando do diretor técnico, os próprios presidentes das sociedades, eles estão sentando com a gente, discutindo até para ver a questão de alinhamento, não só técnico, mas como estratégico da visão para os seus associados. E, no final, eles aprovando como sociedade esse documento, endossado, coassinado junto a esse documento. Então, isso do ponto de vista técnico, não é para ser algo político. O que a gente tem pensado nela é de gerar algum tipo de endosso, alguma coisa nesse ponto de isso ser submetido para outras sociedades e elas podem estar apoiando sem ser participante direto no processo. E dentro disso a gente levantou as sociedades de farmácia. A pergunta era muito mais no sentido do painel mesmo do que propriamente das sociedades, né? Acho que você respondeu ótimo. E eu queria ainda perguntar para o doutor Alexandre o seguinte, a Raquel falou um pouco de disseminação, e a gente sabe que esse agora é um contexto muito diferente do usual, né? A gente tem uma velocidade de atualização das informações muito rápido, né? E também tem um interesse, porque é uma doença que impacta bastante, né? Nesse sentido, o que você sentiu dos seus colegas na clínica, né? Porque você também é professor, está dentro de um hospital, né, que tem ligação com a universidade, mas a gente sabe que nem todo profissional prescritor, né, nem todo médico está dentro desse contexto e tem o hábito de ficar constantemente se atualizando com essas mudanças, né, na literatura. A gente sabe que essas revisões já estavam sendo disseminadas por meio do site da Oxford EBM, mas nem todos conhecem, né?
a gente sabe também que muitos vão ter mais acesso a essas revisões agora que está veiculado na forma de uma diretriz, inclusive endossada pelas sociedades. Então, eu queria que você comentasse um pouquinho. Eu acho que a gente não chegou a debater exatamente a repercussão, né, dessa primeira versão, mas até acho que em algum momento se cogitou da gente fazer uma reunião do grupo interna para justamente ver a repercussão que teve, cada um nas diferentes regiões do país também, né? Eu até esperaria num primeiro momento, eu te confesso que uma repercussão maior, uma divulgação maior dentro das universidades, eu acho que isso não ocorreu. Em parte, né, primeiro porque não são todos, nem são todos os professores mesmo que estão familiarizados com esse tipo de metodologia, né, e enfim, a própria difusão só por isso, por si só, valorizar a revisão sistemática, a qualificação grade, mas também porque pelo momento que nós estamos vivendo, né, aquela coisa assim, está todo mundo com acesso à informação, de certa forma, como está vindo muito rápido, né, e eu vejo as pessoas querendo formar muito a sua própria opinião, e para poder debater, né, e na verdade, de uma forma que às vezes sem as ferramentas adequadas, né? Então isso é uma coisa que eu tenho comentado também, que tem prejudicado a gente em termos de trabalho, porque a gente tem, enfim, colegas médicos e professores que às vezes colocam em pauta um assunto que, na visão dele, é um artigo que, às vezes, na visão dele, é muito relevante, e aquilo é modificador de condutas, mas, enfim, não é desmerecer nenhuma outra especialidade, nem nada, e às vezes não é nem fora da nossa especialidade, dentro das nossas especialidades mesmo, mas é uma não familiarização, às vezes, com o método científico, né? Então, se hipervaloriza estudos cujas conclusões não têm validade interna. Então, a gente pega o estudo rapidamente, às vezes numa passada, a gente vê que não tem. E esse é o grande ponto dessa diretriz. Eu acho que é chegar e dizer o seguinte, apontar de uma forma concisa, né, sumarizar um grande número de informações e passar por esse crivo. Olha, isso aqui tem, no mínimo, validade interna, né, o estudo. Isso é o básico assim, para qualquer estudo. Então, eu esperaria uma repercussão maior dentro da academia, né, uma difusão maior. Não sei o quanto entra, assim, de não estar acostumados com esse tipo vocês optaram por alguma forma de disseminação ou vocês só publicaram nos sites das sociedades, né, e tentaram fazer uma divulgação na internet, mas sem uma estratégia específica? Eu não sei se foi adotado uma estratégia além dessas. Aí talvez a Verônica, a Raquel, o Maicon possam complementar, mas eu acredito que realmente houve uma difusão para a imprensa também. Né? Isso eu ia comentar, a imprensa também divulgou isso. Foi para a imprensa, né? Mas assim, é um documento que, sim, as pessoas vão lá olhar, mas não fica sendo referenciado. E a gente vê, né, que daqui a pouco já vai sair o outro. Talvez esse segundo, quando ele vai vir mais completo, talvez ele tenha realmente também um impacto diferente. Né? Eu espero isso. E a gente também provavelmente tem que aprimorar as estratégias aí de divulgação. No curso a gente tem mais de 1.000 alunos, né, Ayrton? Esperamos que a própria... Quando a gente pensou em convidar vocês, era exatamente para contribuir, porque, é claro, a gente viu a qualidade desse produto e do esforço que vocês fizeram em tão pouco tempo, que é a nossa contribuição para divulgar mais. Eu estava vendo... Professor... Só comentar esse site que eu coloquei no chat do Covid End, da McMaster, ele usa uma taxonomia
nova em relação a cada uma das etapas para divulgação e para elaboração de síntese. E um que me chamou a atenção, até eu perguntei para o professor John Leavis, que até na tradução fica difícil para o português, é o termo que eles chamam packaging. E aí, na descrição, o packaging é a disseminação. E eu perguntei para ele por que houve essa mudança. E ele disse que acharam que, até em português, eu acho que seria traduzido empacotar, né? Sei lá, fica completamente estranho para o português. E na definição é a necessidade de informação para o cidadão, para o provedor, para o tomador de decisão e para o pesquisador. Provedor aí, no caso, seria o profissional prescritor. Então, há uma necessidade, eu acho que o entendimento deles, e é nesse sentido, quando tu tem um produto de qualidade, tu tem que disseminar o máximo possível para todos os stakeholders, né? Eu acho que, e talvez essa seja um aprendizado, até ouvindo o Alexandre falando, mesmo envolvendo 3 sociedades importantes, mesmo, quem sabe até para os profissionais dessas especialidades, talvez tenha muitos profissionais que ainda nem sabem da existência dessa diretriz, por alguma razão, né? Então, a gente tem que aprimorar mais como um país, né? Principalmente com tantas realidades diferentes num país como o nosso, de como disseminar um conhecimento de qualidade como esse. Não, perfeito. Acho que a Verônica estava... Pode falar. Não, acho que era só essa questão. Acho que quando a gente faz uma diretriz, a gente pensa quem está envolvido nela em 2 pontos, né? Fazer uma diretriz muito boa e a nossa outra intenção é que as pessoas utilizem ela por ela ser de grande qualidade. Então, falando em implementação, aqui eu acho que esse espaço que foi aberto é um espaço que nos possibilita explicar um pouco mais da metodologia e acho que as pessoas que vão utilizar ela entendendo melhor a metodologia como ela foi feita, todos os cuidados que foram feitos, acho que faz com que as pessoas confiem mais nas recomendações que estão sendo dadas. E essa questão de ter uma consistência entre sociedades é algo muito importante, porque também dá uma maior credibilidade e uma maior confiança nas pessoas, porque elas vão ver que estamos usando e dando uma recomendação que foi pensada por diferentes sociedades, que muitas vezes têm expertise diferentes, pontos de vista diferentes, e eles chegaram a esse consenso. Então, acho que isso dá uma maior confiabilidade nesses dados, né? E acho que sim, tem que se pensar numa maior disseminação desses dados. Acho que um momento como esse é importante para isso. E por ser uma diretriz viva, que a gente está tentando atualizar constantemente, quanto mais, acho, mais embasado, com mais estudos, com maior confiabilidade, maior qualidade a gente tiver, acho que fica mais... vai acabar sendo um pouco também mais visível a diretriz por isso, né? Vou pegar o gancho que você falou dos estudos, Verônica, só colocar a pergunta do Rafael, Verônica ou Michael, fiquem à vontade para responder, que seria como está sendo realizada a priorização das tecnologias, né, a serem avaliadas, e quais são as próximas intervenções que vão entrar no painel. Perfeito. Eu posso fazer essa resposta, mas eu gostaria de fazer um gancho ainda para o anterior e talvez me permita discordar um pouquinho, Ayrton, também Zavascki. Eu acho que, primeiro, essa diretriz ela já teve uma disseminação muito melhor do que se tivessem, do que a soma de se fosse feito 3 diretrizes de cada uma das sociedades independentemente. Então, ele já foi uma forma de estar sendo alavancado. Nenhum outro grupo de recomendações, posicionamento ou qualquer coisa teve a mesma disseminação que se teve até agora desse documento. Ela foi publicada há 10 dias, há 20 dias. Então, ainda um tempo pequeno de implementação, no máximo que a gente pode estar falando é de divulgação, de publicização dela, que, logicamente, sempre há espaço para melhoras, mas a gente teve, na minha visão, uma boa inserção de mídias, várias lives que foram feitas como essa, onde foram discutidas esse ponto para esse objetivo. Assim como é uma diretriz viva, a implementação vai ter que ser contínua. Então, o que a gente espera é que, no momento que a gente fez,
vamos todo mundo estar começando a usar ela, mas que ao longo do tempo tem esse contínuo. A própria atualização, ela acaba servindo como uma forma de implementação adicional. Então, acho que isso é importante a gente tá olhando. E para implementar uma diretriz, de pouco adianta implementar documentos de baixa qualidade. E nesse primeiro momento, a gente, logicamente, priorizou por usar nossos recursos no desenvolvimento. Ao passar do tempo, provavelmente, e com o momento que começar a ciclar menos as informações, a gente tiver mais ensaios clínicos, não tanto estudos de baixa qualidade para estar fazendo recomendações e revisar diversos séries de casos, estudos observacionais, provavelmente a gente vai ter um processo mais fluido, mais transparente, mais fácil de estar indo a fundo. Então, a gente espera que isso seja contínuo, mas é importante a gente ter em mente que a gente está em uma diretriz rápida, em meio de uma pandemia, e a grande maioria do que se preconiza em uma diretriz tradicional, que leva 1 ano e meio para ser feita e depois para ver sua implementação, a gente não vai fazer. E justamente pela questão de tempo e de momento, a gente vai ter que priorizar essas ações. E acho que dentro disso, fazendo o gancho com a pergunta do Rafael, espero que ele ainda esteja online, que fez essa pergunta, acho que 1 hora atrás a gente não conseguiu respondê-la. Como é que a gente prioriza as questões? É basicamente... Ele está online, pode responder tranquilamente. Qual é que são as ações que mais nos agregam valor? Seja no desenvolvimento, seja na implementação e seja na seleção de picos. A gente não vai conseguir recomendações para 30, 40 intervenções que aí estão sendo candidatas. O que é que a gente escolhe? Aquelas que estão, de alguma forma, mais tendo dúvida e variabilidade no uso no momento. Como é que a gente identifica isso? Principalmente através de inputs de especialistas, e aí a gente tem um grupo multiprofissional que trabalha em diversos hospitais. A gente fez algumas surveys junto a alguns hospitais para ver o que é que está sendo utilizado. A gente vê o que é que está sendo, seja aqui numa perspectiva mais que qualitativa, o que é que está sendo entrado dentro de mídia sobre esses usos, e aquilo que tem potencial de dar impacto clínico no Brasil. E aí gostaria de dar 2 exemplos. O nosso escopo inicial, ele não previa o uso a avaliação de anticoagulação. Só que o painel, no primeiro dia, disse, olha, está muita dúvida em relação à heparina, acho que é importante a gente estar colocando isso, a gente propôs, quem sabe, isso não deixamos para uma segunda leva, mas o painel disse, não, está tendo muita dúvida e muito uso e muito mau uso, e é algo que a gente precisaria estar utilizando. Já tinha uma revisão sistemática realizada, a gente teve que converter e fazer algumas coisas e ajustar o painel, e incluímos na discussão ainda dessa versão. Questões que muita gente fala e que a gente propositalmente omitiu. Remdesivir. Remdesivir não tem nem registro na Anvisa, não está nem sendo comercializado, a gente não tem a mínima ideia quando é que vai chegar aqui. De nada adianta eu recomendar o uso ou não uso do Remdesivir dentro de uma diretriz, porque ninguém vai ter a opção de usar ou não essa diretriz. É só para gerar constrangimento para o gestor, que não tem ele disponível, não quer disponibilizar, angústia para o médico e paciente, está mandando dar Remdesivir, mas a gente não tem esse medicamento. Então, é algo que a gente não espera dar uma recomendação nessa diretriz, antes que tenha um registro da Anvisa dizendo, olha, esse medicamento pode ser usado no Brasil. Então, é outra questão. Agora a gente vai estar avaliando algumas outras instituições, a gente tem algumas intervenções candidatas, ivermectina, anita, a questão de retirar ou não IECA e antagonistas receptores de angiotensina, são aí algumas outras questões suplementares que não são tão importantes como corticoide, como anticoagulação, como hidroxicloroquina, como azitromicina, mas que tem seu espaço para a prática clínica, porque tem gente cada vez mais usando ou questionando sobre isso. Não sei, espero ter respondido ao grupo.
Sobre o Remdesivir, acho que é até interessante falar que ele foi citado, né, que ele não incluiu justamente por não estar disponível. E acho que isso é super importante, porque senão o leitor sempre fica com a dúvida, né, do porquê que não incluiu, e aí começa a confabular que poderia ser, né, por uma questão de custo, enfim. Então, acho que essa transparência é uma coisa bem interessante de frisar, né, Ayrton? Isso. Bom, como eu fui citado, né, Maicon, eu também concordo com a tua explicação e acho que o impacto e a implementação estão sendo muito boas. E até só assim para até incluir a Karine, que pergunta se foi divulgado para o CONAS e CONASENS, e eu fico pensando até os secretários municipais e estaduais, eles foram oficialmente informados sobre essa diretriz? Houve algum tipo de interlocução com o gestor municipal e estadual? Diretamente no nosso grupo de formativa, não. Talvez o nosso acesso a CONAS, CONASENS, ele não é tão próximo, então não saiu uma iniciativa direta do nosso grupo. Houve sim comunicação de forma bastante ampla ao Ministério da Saúde, à Conitec, boa parte das pessoas que participaram da parte metodológica, o Círio, os Promes de Vento, a HOC, eles fizeram parte dos protocolos anteriores do Ministério da Saúde da Covid. Então, há uma certa, de alguma forma, contextualização sobre esse ponto. O que é o ponto importante, acho que a gente gostaria, tem um certo cuidado de estar colocando esse nosso documento, com o nosso público-alvo específico, que são profissionais de saúde, não o gestor, até por uma forma de não estar querendo ser envolvido com uma visão, como se esse fosse um documento político. É a última coisa que a gente gostaria de ser visto, e talvez aí houve uma opção, ou melhor, houve uma certa, como é que pode dizer, não tanto proatividade quanto a disseminação com entes públicos, mas concordo que poderia ser melhor trabalhado esse grupo, mas continua tendo nosso grupo primário como médicos, seja de atenção primária, SUS, saúde suplementar, e a gente entende que a via primária de acesso a esses médicos são via sociedades, via atividades clínicas, científicas, conselhos e mídia em geral. Então, esse está sendo o nosso foco. Eu acho que tu colocaste lá, logo no início, que a diretriz tem que ser customizada, né? Então, vocês customizaram para as especialidades, essas 3 especialidades médicas, né? Tá bem? A gente customizou para todo o grupo médico, na verdade. Elas são as encabeçadoras, mas porque são as 3 sociedades que mais são envolvidas com a COVID, a infecção, acometimento pulmonar e os cuidados intensivos. E agora a gente está inserindo a ponta, que é a medicina de família, que a gente entende como são talvez as mais relevantes nesse cenário de discussão, seja por número de associados ou a especialidade em si relacionada. Bom, a gente tem também uma pergunta da Karine. Karine, não quer abrir o microfone? A pergunta aparecer aí? A Karine é uma das organizadoras do curso. Isso, também. Ia comentar isso. Oi, eu fiquei... queria só, pelo menos, inicialmente parabenizar. Eu acho que o documento é ótimo, ele tem que ser bastante difundido. Eu acho que ele responde... que nem o Maicon falou, a essas especialidades médicas, mas a população também, para entender, ele está de uma maneira que a população leiga também entende esse processo, né? Acho que hoje é importante a gente disseminar essas informações. No nosso curso eu tenho me questionado um pouquinho, além de todas essas perguntas que vocês falaram, eu sei que é muitas para priorizar, né? Mas sobre os testes diagnósticos, tanto assim, por definição de escolha de que teste fazer, quando fazer, e isso assim por parte dos gestores municipais, por parte dos serviços de saúde, e até mesmo
pela busca da população, assim. Então, a minha pergunta era se vocês em algum momento discutiram alguma pergunta relacionada a teste diagnóstico, né? Que eu acho que a gente tem também uma outra questão de testes rápidos com pouca avaliação, né, da acurácia dos testes, mas também no momento de usar os testes, quando eles são feitos, e que eu acho que uma outra dúvida é a conduta a ser tomada, né, a partir de um resultado positivo ou negativo. Então, claro, eu sei que são muitas perguntas, mas para incluir também nesse debate, talvez numa próxima oportunidade. Não, acho perfeito. Acho que primeira questão, não, o nosso escopo foi dirigido naquele aspecto que a gente entendeu que havia maior necessidade, ou melhor, aspecto terapêutico, que é algo que tem um impacto e uma variabilidade muito grande no uso, e que essas sociedades e os grupos que compuseram têm uma maior possibilidade de estar auxiliando. Então, a gente não considerou em momento algum perguntas relacionadas a testes diagnósticos. A gente vê outras iniciativas surgindo muito boas, tanto no Brasil quanto no mundo, sobre esse ponto, e talvez não seja essa composição com essas sociedades o melhor grupo para dar recomendações sobre testes diagnósticos. Então, te respondendo, e não é prioridade para a gente estar incluindo em próximas atualizações. Próximas atualizações dessa diretriz, dentro do tratamento farmacológico, comentei algumas que a gente está considerando, como ivermectina, anita, plasma convalescente, provavelmente vai entrar nessa também, retirada de ECA, outros que também estão no nosso horizonte, interferon, ribavirina, o remdesivir no momento que for incorporado. Então, acho que tem bastante coisa a ser explorada dentro do nosso escopo, que esse grupo pode estar colaborando. Já é um trabalho que está sendo grande, apesar da quantidade de pessoas envolvidas. Logicamente, faço convite, se alguém quiser participar um pouco mais do nosso projeto, auxiliar com revisões temáticas, acho que depois podem entrar em contato com a gente está sempre procurando parceiros e pessoas para nos ajudarem nesse processo. Uma vez esgotadas as questões de terapêutica farmacológica, aí a gente entraria com questões de manejo, talvez uma diretriz separada. A gente vê muita variabilidade em suporte ventilatório e suporte hemodinâmico. Aí provavelmente algo mais capitaneado por terapia intensiva, pneumo, talvez junto com fisioterapia, e a gente vê muita variabilidade sobre suporte circulatório, sobre suporte ventilatório, principalmente, quando uso não invasiva, high flow, mecânica, vamos fazer desmame, ECMO, tem algum espaço, manejo hemodinâmico desse paciente, quando ir para UTI, não. Então, é muito mais nessa visão, seria o segundo direcionamento, e o nosso grupo, pelo menos no momento, não está a questão de testes diagnósticos no nosso escopo. Ótimo. Bom, então chegando já passamos até da hora, né? A gente tem que almoçar, né? Então a gente sempre termina a conversa falando de comida, né? Ou que a gente comeu antes, ou que a gente vai comer agora. A Raquel precisa ver os filhos dela também, né, Raquel? Como é que está a situação pós-almoço? Então, agradecer imensamente, né? A gente sabe da importância desse assunto e sabe do esforço que foi feito para gerar um documento assim. Acho que é muito válido e por isso mesmo a gente fez questão de chamá-los, né, para discutir. E passo a palavra para você, Ayrton, para fechar. Não, agradecer, né? E realmente eu aprendi bastante, certamente o pessoal que pôde acompanhar ao vivo também, e espero que mais pessoas possam acompanhar, já que esse vídeo, essa live está sendo gravada, né? Então, agradecer muito pela contribuição que vocês fizeram para melhorar a qualidade do atendimento, é isso que a gente espera, né? E que a gente tenha um sistema de saúde sustentável, né? Que é um aspecto muito importante, e que a gente sabe o quanto essa síntese de evidência
contribui para isso, principalmente para que a implementação não demore muito a ocorrer. Não sei se alguém, o Alexandre, o Maicon, a Raquel e a Verônica, se querem fazer A Karine está aqui parabenizando o grupo pela iniciativa e pela discussão, e com as considerações de finais de vocês, aí a gente fecha a gravação, então fiquem à vontade. Bom, acho que eu só quero agradecer o convite. Posso falar? Ai, desculpa, Alexandre, vamos lá. Vamos lá, Alexandre. Vamos lá. Obrigado, agradeço aí o convite. É importante vocês estarem divulgando. Não vou me estender, né, mas a pergunta da Karine foi muito importante. Eu gostaria de ver uma diretriz, sim, de teste diagnóstico. Tá? Eu acho que nós não estamos usando adequadamente, em vários níveis, os testes diagnósticos, e isso seria muito importante. Provavelmente não seriam as mesmas sociedades, né? Entrariam a infectologia, a microbiologia, patologia clínica, análises clínicas, né? Alguma coisa nesse sentido, mas fica a ideia aí, porque realmente seria muito útil e importante, conhecimento, né, da epidemia, tudo para o diagnóstico adequado, para o manejo adequado, utilizar os testes de forma adequada. Obrigado aí e boa tarde a todos. Ótimo. Acho que nessa parte que a Raquel queria falar. Raquel. Oi, som, Raquel. Coloca o som. Estou andando aqui na casa, mas eu vou agradecer aqui o convite mais uma vez. Ayrton e Dani, esse curso de vocês, eu acho que ele é inovador. Não tem uma coisa igual a ele, que eu saiba hoje em Covid. E quero só agradecer mais uma vez pelo convite, a oportunidade de compartilhar a informação e mais sempre aprender do que passar a informação, né? Que eu sempre aprendo mais. E agradecer também aqui a disponibilidade do Maicon, da Verônica, do Alexandre, de poder compartilhar um pouquinho também como foi esse processo de elaboração da diretriz. Muito obrigada. Legal. Acho que da minha parte é a mesma coisa, agradecer a oportunidade de divulgar o nosso trabalho e aprender também nesse momento e ver as discussões sobre esse tema são sempre de grande valia, então agradecer a oportunidade. Ótimo. Muito bem, também agradecer a oportunidade, desejar um bom feriado para vocês, muita saúde, segurança e paz para vocês e suas famílias nesses momentos difíceis. Tchau, tchau. Isso aí, valeu. Então, Tchau, vou tchau. encerrar aqui, agradecendo, interromper a gravação e bom almoço para todo mundo. Isso aí. Tchau. Muito obrigado aí pela participação de todos, né?